Boa noite, estamos iniciando a live de hoje. Na live de hoje estaremos falando sobre os traumas emocionais que estão controlando a vida de muitas mulheres e elas nem percebem. Existem vários traumas que podem estar controlando a sua vida, mas talvez você nem tenha percebido. A mulher adulta, ela não sofre apenas pelo que está vivendo. Muitas vezes ela sofre pela menina que ainda não foi ouvida. Então, talvez tem muitas coisas hoje na sua vida que você está sofrendo, mas é algo que aconteceu lá atrás, que aconteceu lá na sua infância, e isso marcou a sua história, marcou sua trajetória. E hoje influencia nas suas decisões, influencia nos seus resultados. E talvez você almeje alcançar um outro resultado. Seja bem-vindo, Edson Rodrigues. Coloca daí qual cidade você está me assistindo. Então, talvez existem coisas que aconteceu lá na sua vida, na sua infância, que impactam seus resultados. Você quer alcançar um próximo nível, você quer alcançar outro resultado, talvez alguns traumas que aconteceram te impedem de prosperar, te impede de avançar, te impede de ter um relacionamento épico, um relacionamento feliz. E aí, muitas das vezes você não entende por que isso aconteceu. E talvez isso foi por conta de um trauma vivenciado. Edson Rodrigues, Vitória do Espírito Santo, Serra, bairro Jardim Carapina. Seja bem-vindo, Edson, à live de hoje. Estamos falando sobre trauma. Então, hoje eu quero que você faça um acordo comigo. Não ouça essa live pensando na sua mãe, no seu pai, nos seus familiares, mas que você pense em você. E não ouça pensando na esposa, não ouça pensando no marido, não ouça pensando no ex, mas ouça pensando em você. Amém, Edson? Seja bem-vindo, Edson Rodrigues. Porque talvez pela primeira vez você vai entender que muitos dos seus comportamentos não nasceram na sua vida adulta. Juliana Alves, de Jequitinhonha. Seja bem-vinda, Ju. Seja bem-vinda à live de hoje. Então, eles apenas ficaram mais visíveis nela. Então, talvez hoje tem muitas coisas que acontecem que hoje só está mais visível. Tem alguns comportamentos, algumas reações que você tem que são reflexos da sua história. Talvez uma traição, talvez um abandono, uma perca. E isso tem influenciado os seus resultados, talvez de forma negativa, e é o que você não quer continuar. Você não quer para a sua vida, não quer que essas emoções, pensamentos negativos continuem presentes na sua vida. Então, talvez você não escolha pessoas indisponíveis por azar. Talvez você não aceite migalhas porque gosta de sofrer. Talvez você não tenha crises de ansiedade porque é fraca, porque é fraco. Talvez hoje você tenha crise de ansiedade por conta de algo que está lá na raiz dos traumas, está enraizado dentro da mente, e talvez você não consiga expressar. Então, talvez o que você está vivendo hoje não é nem por conta sua, é por conta que você não consegue lidar com isso sozinho, com isso sozinha. Talvez existe uma história que o seu comportamento está tentando contar. Então, quando a gente sente uma crise de ansiedade, quando a gente sente algo desse tipo, quando o nosso corpo apresenta alguma reação, o nosso corpo ele fala aquilo que a nossa mente tenta esconder. Então, se a sua mente tenta esconder algo que está preso, que está reprimido
que está escondido dentro das suas emoções. Renilson Brito, seja bem-vindo à live de hoje. Coloca aí de qual cidade você está me assistindo. Ramília Amaral, seja bem-vinda. Coloca aí qual cidade você está me assistindo. Então, se a sua mente está presa, estão com emoções reprimidas, tem coisas que você passa que você não pode contar para ninguém. Tem coisa que você vive, tem coisa que você vivencia que não dá para contar para ninguém. E é por isso que existe a terapia psicanalística, um espaço 100% online, 100% seguro, onde a gente pode trabalhar essas raízes emocionais. Então, tem coisas que estão lá reprimidas dentro da sua mente e há anos, há muitos anos, vem reprimido emoções, pensamentos, traumas, coisas que aconteceram e não dá para dividir. E você vai guardando, vai guardando. Chega um momento que o seu corpo ele vai falar, ele vai reagir de alguma forma, ele vai procurar um meio de expor, ele vai procurar um meio de falar, de jogar isso para fora. E quais são os sintomas? Às vezes vem dores de cabeça constante, tensão muscular, a própria crise de ansiedade, o estado depressivo. A pessoa começa a ficar em um estado de angústia, dentro ali do coração, agonia, um aperto no peito, que às vezes a pessoa confunde com, às vezes, um problema cardíaco, entendeu? Então, essas raízes emocionais, elas levam a causar doenças físicas mesmo, que se continuarem lá, essas raízes ali como uma raiz maligna, como uma raiz, algo que vai causar algo mal para o organismo, para o corpo. Então, o organismo físico vai procurar uma forma de falar isso, de jogar isso para fora, de comunicar, de expressar. Então, talvez existe uma história que o seu comportamento está tentando contar para você. Uma história que você talvez não está entendendo. Então, hoje nós vamos conversar sobre essa história. Então, qual que é a grande chave? A grande chave é que toda mulher, ela possui uma história. Todo homem possui uma história. Marília Teixeira, seja bem-vinda. Jesser, seja bem-vindos à live de hoje. Nem toda mulher conhece a história que governa suas escolhas. Nem todo homem conhece a história que governa suas escolhas. Valmiro Pinheiro, sejam bem-vindos. Qual que é a história que você não conhece que tem governado as suas emoções? Talvez você tenha feito escolhas hoje que você não gostaria, talvez você fez escolhas no decorrer da sua vida que você não gostaria de ter feito, que te trouxe resultados que você não gostaria de ter. Talvez você está passando por consequências, colhendo os frutos devido a uma escolha que você fez. Se você pudesse voltar atrás, você não faria. Então, nem toda mulher, nem todo homem conhece a história que governa as suas emoções. Então, talvez dentro de você existe uma história. Nando Silva, Ramo Bispo, sejam bem-vindos à live de hoje. Existe uma enorme diferença entre lembrar do passado e compreender como ele continua influenciando o presente. Então, talvez tenha uma história, tenha algo, tenha um fato, tenha uma experiência que você viveu na sua história lá atrás que está atrapalhando seus resultados hoje. Marília Teixeira, coloca aí de qual cidade você está me assistindo. O passado não desaparece apenas porque o tempo passou. Então, às vezes o tempo passa, mas existiu uma experiência que aconteceu com você, que você não pode dividir isso com ninguém,
ou talvez até dividiu isso com alguém, mas que isso ficou inacabado, isso ficou, te traumatizou, te feriu, te magoou. E a terapia psicanalítica é justamente para isso, esse espaço 100% seguro, 100% online, 100% seguro, aonde você pode falar, contar a sua história sem julgamento, sem você ser julgada, sem você ser julgado. Marília Teixeira, de Jequitinhonha, a minha cidade natal, a minha terra. Sou natural de Jequitinhonha. Seja bem-vinda, Marília. Então, o sofrimento emocional nem sempre fala por palavras. O passado não desaparece, ele não desaparece apenas porque o tempo passou. Às vezes o tempo passou, mas as consequências de certas ações, ou pessoas te feriram, te rejeitaram, te traíram, te magoaram de alguma forma, e isso está impactando nos seus resultados hoje. Talvez você quer avançar, você quer prosseguir, você quer prosperar, você quer ter um relacionamento mais saudável, um relacionamento melhor, mas se isso atrapalha a sua vida em alguma área ou em todas as áreas. Então, qual que é o ponto que precisa acordar? Então, a gente precisa acordar, despertar e avançar. Mas não tem como avançar se você não consegue identificar qual que é o bloqueio, qual que é a trava que te impede. Esse bloqueio, essa trava precisa ser quebrado. Esse trauma precisa ser quebrado para que você possa avançar. Ele pode permanecer vivo, então, algo que aconteceu pode permanecer vivo na forma de medos. Talvez hoje você sente algum tipo de medo, insegurança. Você se sente insegura. Obrigada, Marília Teixeira. Talvez hoje um medo de algo, um medo que você não sabe explicar. Você sente uma insegurança que você não sabe explicar, não sabe compreender. Você sente uma culpa que você também não sabe explicar, não sabe compreender. Ou dificuldade para confiar ou necessidade constante de aprovação. Talvez hoje você tenha muita dificuldade de confiar nas pessoas. Talvez você tenha uma necessidade de aprovação. Você não consegue fazer nada porque você precisa que alguém aprove aquilo. E talvez isso reflete algo relacionado à sua infância ou a algum outro relacionamento, ou um relacionamento familiar, ali como que foi a sua convivência em casa, com a família. Então, o sofrimento emocional nem sempre fala por palavras. Rios, seja bem-vindo à live de hoje. Coloca aí de qual cidade você está me assistindo. Cissa Xavier, seja bem-vinda. Coloca aí de qual cidade você está me assistindo. Então, o sofrimento emocional nem sempre fala por palavras. Às vezes esse sentimento, ele está reprimido, algum trauma que aconteceu, ele está ali dentro do seu inconsciente, reprimido, e isso está falando no seu corpo, não por palavras, não sendo expresso pela sua boca. Está sendo expresso talvez por algo que você está apresentando, um sintoma que você está apresentando no seu corpo. Existem pessoas que têm uma dificuldade tremenda de digestão, tem problema de digestão. E às vezes esse problema de digerir, ele está relacionado a algum trauma que você passou, alguns traumas. Às vezes uma dificuldade de digestão dentro de você está tão reprimida, as coisas estão tão difícil de digerir, que isso está travando o seu organismo, o seu sistema digestivo. E às vezes a pessoa toma remédio, funciona no momento e depois volta a ter o intestino preso novamente. Josélia Silva, seja bem-vinda. Rio, seja bem-vindo. Coloca aí qual cidade você está me assistindo. Então, existem vários problemas físicos
que estão relacionados ao emocional, a dificuldade de digerir as coisas, a tensão, a repressão. Então ele costuma falar por comportamento. Talvez um comportamento que você tem hoje, um padrão de repetição, um hábito, um vício, está relacionado a algum trauma, está relacionado a algo que aconteceu lá atrás. Talvez hoje você tenha um vício e esse vício, você não entende por que você não consegue largar esse vício. Você não entende por que você não consegue deixar esse vício. Talvez esse vício está atrapalhando seus resultados, te atrapalhando de prosperar, te atrapalhando de avançar. Josélia, Marília, talvez Josélia está me assistindo de BH, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Josélia. Um abraço para BH. Então, talvez esse trauma, esse problema, essa experiência negativa do passado está interferindo na sua vida e você não consegue avançar, está apresentando algum sintoma físico, na forma física, está manifestando no seu organismo. Quem você seria se você não tivesse tanto medo de ser rejeitada? Quem você seria se você não tivesse tanto medo de ser rejeitado? Silêncio. Porque talvez você nem saiba. Você passou tantos anos tentando sobreviver que esqueceu quem realmente é. Então talvez você passou por uma vida tão difícil, com tantas experiências negativas, por tanto sofrimento, e aí talvez hoje você olha para você e você fala assim, nossa, mas quem sou eu? Onde é que estão as minhas vontades? Onde é que está o meu perfil, meu eu? Sabe? Então, às vezes você passou tanto tempo tentando agradar outras pessoas, tentando fazer as vontades de outras pessoas, e você não conseguiu se realizar. E às vezes o fato de não ter conseguido se realizar causa um remorso, causa uma dor interna, ou então às vezes você sente uma dor interna que você não sabe expressar. Existe uma dor interna que você não sabe de onde que vem. De onde é que vem essa dor? De onde que vem esse trauma? De onde é que vem isso? E às vezes a mente não consegue associar uma coisa com a outra. Então a terapia psicanalítica, a minha terapia, é um espaço 100% seguro, 100% online, onde você pode contar sua história, expressar suas emoções, sem julgamento, sem você ser julgada. Não é para ter julgamento, é um espaço onde você pode ser quem você é, de verdade, dizer o que você realmente sente, sem ter medo de dizer o que sente. A terapia psicanalítica é para isso, para você expor suas dores, expor suas emoções sem medo de dizer o que você realmente sente. Porque quem conhece a sua dor é você. Quem sabe que ela dói de verdade é você. Então, a menina o primeiro trauma, o grande primeiro trauma. Às vezes a menina que aprendeu que precisava merecer amor. Então, aqui está um comportamento. Essa menina, ela percebeu lá na infância, essa criança, essa menina, às vezes ela percebeu que era elogiada quando obedecia. Quando ela não obedecia, ela não era elogiada. Ela era aceita quando agradava. Então, quando ela agradava o pai, quando ela agradava a mãe, quando ela agradava o familiar, ela era aceita. Aí, se ela não agradava, ela não era aceita. Elis Moreira, seja bem-vinda. Seja bem-vinda à live de hoje. Então, ela cresceu acreditando: se eu não agradar, ninguém ficará perto de mim. Então, ali, ela, dentro da mente dela, ela criou uma crença, de forma às vezes inconsciente,
e ela colocou ali dentro da mente dela: eu tenho que agradar as pessoas para eu ser aceita. Se eu não agradar as pessoas, eu não vou ser aceita, eu não vou ser amada. Então, isso tudo de forma inconsciente. E aí, às vezes, cresce uma mulher que tem dificuldade de dizer não. Tem dificuldade de dizer não para as pessoas. E o não que você deixa de falar para as pessoas é o sim que você deixa de dizer para você. Então, às vezes, nós precisamos aprender a dizer não. Porque tem coisa que vai nos ferir, tem coisa que vai nos magoar, nos machucar. Maicon, seja bem-vindo. Coloca aí de qual cidade você está me assistindo. Então, essa mulher se torna a que nunca diz não. Ela tem dificuldade de dizer não. E dizer não é libertador. Se você não sabe dizer não para certas coisas, para certas pessoas, isso pode atrapalhar a sua vida, isso atrapalha a sua vida, atrapalha os seus resultados. Porque você vai perdendo o eu, você vai perdendo a sua identidade. Chega um momento que você olha e você não se reconhece mais. Porque você agrada todo mundo e aí você se frustra, se sente frustrado. Então, aqui suporta relacionamentos desequilibrados. Então, às vezes, essa menina que cresceu em um ambiente que ela entendeu que para ela ser amada, para ela ser aceita, ela tinha que agradar todo mundo. Quando ela desobedecia, ela não era elogiada, ela era rejeitada. Então, isso de forma inconsciente, ele está dizendo verdade. Fez sentido para Elise. Coloca aí. Marília, Josélis, fez sentido para você? Coloca aí nos comentários também. Então, se ela cresceu nesse ambiente, aí quando ela cresce, ela vai, às vezes, aceitar um relacionamento abusivo, um relacionamento que tem violência, um relacionamento desequilibrado. Se ela não sabe dizer não, eu já vi, por exemplo, relacionamentos começarem porque às vezes aproximou ali, um homem aproxima daquela mulher ou então aquela mulher aproxima daquele homem e ele tá tão carente ou ela tá tão carente emocionalmente, tem uma dependência emocional tão grande, tão forte, que a pessoa encosta, chega e na cabeça dele ou dela já é namorado, já é namorada. Ele não consegue nem avaliar, a pessoa não consegue nem avaliar se aquela pessoa realmente está dentro dos valores que ela busca. Marília Teixeira colocou pura realidade. Fez sentido também para Marília Teixeira. Então, porque no fundo ela acredita que precisa conquistar amor. Então, dentro da cabeça dela, de uma forma inconsciente, ela acredita que ela precisa conquistar, ela precisa lutar por amor. E aqui, Aline Costa, seja bem-vinda. E aqui eu quero dizer algo para você muito importante. Por exemplo, eu acredito na Bíblia, eu acredito em Deus. E Deus, ele te ama de forma incondicional. Deus, ele te ama tanto, ele provou o amor dele por você, ele não exigiu nada em troca de você. Então, às vezes, tem pessoas que quer que você devolva algo para elas, porque elas fez isso e aquilo. Só que Deus, ele fez por você a maior prova de amor, que ele te ama. Ele deu o único filho dele para morrer na cruz por você, que é Jesus. Jesus morreu por você de braços abertos e não exigiu nada. Então, ele te ama de forma incondicional. Então, assim, às vezes essa mulher, esse homem cresce acreditando que precisa conquistar amor. Então, é sobre você cuidar de você, das suas emoções e você entender quem é você.
Você é uma pessoa importante, você é uma pessoa especial. Você não pode aceitar menos do que o melhor, porque você é importante. De tudo que existe no mundo, de tudo que existe na natureza, de tudo que existe no universo, você é o ser mais importante. Vanderleia, seja bem-vinda. Não existe nada no mundo mais importante do que você, o ser humano. O ser humano ele é importante, o ser humano ele é especial. Você não precisa que o outro prove que te ame. Você não precisa provar que ama. O que mais importante é você desenvolver uma pessoa que você sinta orgulho de você mesma. Que você não viva presa a nada, presa a ninguém. Você não precisa ter dependência, porque você é especial. Porque Deus já provou o amor dele por você. Você é especial, independentemente se alguém te rejeitou ou não. Se alguém te rejeitou, se alguém te humilhou, se alguém te feriu, se alguém não gosta de você, isso não muda o seu valor. Isso não muda quem você é. Isso não muda a pessoa importante que você é. Então, de tudo que existe na natureza, no mundo, você é a coroa da criação disso tudo. De tudo que existe. Então, você é importante. Você tem que entender que você é importante e que você não precisa provar para ninguém a sua importância. Então, você vai viver uma vida leve. Uma vida de ser quem você é. Você sente culpa quando coloca limites? Você sente algum tipo de culpa que quando você coloca um limite? Você sente culpa? Você se sente culpada? Coloca só assim, sim ou não aí nos comentários. Marília Ivanilde, seja bem-vinda. Coloque nos comentários. Aline Costa, Josélia, Marília Teixeira. Você sente culpa quando coloca limites? Não, na minha vida é só até aqui. Vocês não podem ultrapassar esse limite, porque você tem que aprender a dizer não. Você é uma pessoa que consegue dizer não com facilidade ou tem dificuldade? Coloca aí nos comentários, sim ou não. Coloca aí nos comentários. Você tem medo de decepcionar as pessoas? Você tem medo de decepcionar as pessoas? Então, quando a pessoa cresce em um ambiente que se ela dizer não, ela vai ser muito criticada. Às vezes ela cresce essa pessoa que ela tem dificuldade de dizer não para não decepcionar as pessoas. Ela tem medo de decepcionar as pessoas. E o medo de decepcionar as pessoas é um bloqueio emocional terrível, porque ele atrapalha os seus resultados. Ele te impede de avançar, ele te impede de ir mais longe. Daniele Santos é de Tabela. Seja bem-vinda, Daniele. Um beijo para você, minha amiga. Aline Costa disse sim. Tem dificuldade. Então, Aline, a terapia psicanalítica, ela ajuda a tratar esses problemas, ajuda você a desenvolver essa jornada de se autolibertar desse tipo de coisa. É um processo, mas dá certo, tá? Não é da noite pro dia. É um processo que você vai se reconstruindo emocionalmente, para deixando certas coisas que aconteceu lá atrás. Você não é o seu passado. Você não é o seu passado. Você está no seu presente. Então não importa o que aconteceu no seu passado. Você está no seu presente. Você hoje é a mulher que você é. É a mulher que você se tornou. O que aconteceu lá não continua com você. Não tem que continuar com você. Você pede desculpas até quando não erra? Muitas das vezes, às vezes a pessoa não fez nada de errado
E ela se sente tão culpada, ela tem tanto medo de decepcionar as pessoas, que às vezes ela não fez nada de errado e às vezes ela começa a pedir desculpa, sendo que o outro que deveria pedir desculpa. Mas aí ela, às vezes até quando ela não fez nada, ela tem um grande medo de decepcionar e ela vai lá e pede desculpa. Gildete Batista, seja bem-vinda. Coloca aí, Gildete, de qual cidade você está me assistindo. Quem acredita que precisa merecer amor, quase nunca acredita que já é suficiente. Então, você não precisa acreditar que você precisa merecer amor, porque você já é amada. Então, quando a pessoa cresce, a menina, ela cresce nesse ambiente, acreditando que ela precisa merecer amor, ela acredita dentro dela, dentro do inconsciente, ela acredita que ela quase nunca é suficiente, que ela não é importante, ela não se valoriza muito. Então, isso são coisas que acontecem que ela nem percebe muito. O segundo trauma, um dos segundos traumas que também atrapalha muito, é a menina que não foi escutada. Talvez hoje você é uma mulher que você não foi escutada na sua infância. Não te escutava. Você queria falar, você precisava falar, mas você nunca te ouviam. Sua voz não era importante. Você era uma pessoa que ninguém dava valor. Te olhavam com um olhar desprezível. Então você cresceu talvez nesse ambiente. Então às vezes era uma menina que chorava muito, aí mandavam parar, mandavam calar a boca, mandavam ficar quieta. Ela sentia, dizia que era drama. Então assim, era aquela menina que cresceu sem ser acolhida. Então aí é onde é que nasce a dependência emocional, né? Ela falava, mas mandavam ficar quieta. Ela sentia, mas dizia que era drama, então ela cresceu. Agora, quando ela cresceu, agora não sabe explicar o que sente. Ela queria falar, ela queria se expressar. Essa menina queria se expressar quando criança. Às vezes, talvez a sua infância foi desse jeito. E aí, quando cresceu, você não entende. Só sabe que dói. Existe uma dor que dói internamente, mas não sabe entender, não consegue entender de onde é que vem essa dor. De onde que isso vem? Da onde? Qual que é a raiz? Como que faz para quebrar isso? Como que faz deixar isso para trás? Como que faz? E às vezes a pessoa não consegue dar nome ao sentimento. E você precisa dar nome aos sentimentos que você sente. Você precisa jogar eles para fora, externalizar. Mas para você fazer isso, você precisa fazer isso dentro de um ambiente seguro, aonde que você não seja julgada, onde sua história seja valorizada. Então é para isso que a terapia psicanalítica existe. Daniele, Aline Costa, Marília Teixeira, coloca aí nos comentários se está fazendo sentido para você. Quando a emoção ela é ignorada durante muitos anos, o que acontece? Ela não desaparece. Ela apenas muda de forma. Então, se uma emoção que você sentia, se algo que aconteceu, uma experiência ruim que você passou, se isso foi ignorado, isso não desapareceu. Isso tá lá no seu inconsciente e aí talvez isso seja o motivo porque existe tanta tensão dentro da sua cabeça. Porque de onde é que vem essa angústia? Talvez vem disso. Uma angústia, um aperto no peito, cefaleia, dores de cabeça, enxaqueca, às vezes gastrites, né? Problemas digestivos, palpitações, taquicardia, ansiedade, crise de ansiedade que não sabe de onde é que vem. A Aline Costa diz,
Tá fazendo sentido, sim. Marília também tá fazendo sentido. Obrigada, Marília. Obrigada, Aline. Então, por que surge? Pode surgir como ansiedade, pode surgir como irritação. Essa pessoa é uma pessoa irritada o tempo todo, uma pessoa irritada, uma pessoa ansiosa o tempo todo. Às vezes essa ansiedade, ela reflete na alimentação, no peso. Existem muitas mulheres que têm dificuldade de perder peso. Existem muitas mulheres que têm essa dificuldade de perder peso. E às vezes está relacionada à ansiedade, que essa ansiedade está relacionada a algum trauma da infância que está lá enraizado. Então a raiz não sai. Quando uma planta, ela está ali, uma planta que é uma árvore grande, você pode cortar as raízes, você pode cortar os galhos dessa planta, mas às vezes, quando chove de novo e passa um tempo, aquela árvore ela começa a dar folhas, começa a dar galhos, começa a crescer novamente. Por que essa planta cresce? Porque ela tem raiz, ela está enraizada. Então, às vezes, tem problemas que não são resolvidos, essa pessoa não consegue se libertar de certas coisas, porque esse problema está ligado a uma experiência, a um trauma que está enraizado no seu passado, está enraizado na sua memória, está lá na raiz emocional, está lá no seu subconsciente. E às vezes sozinha você não consegue se libertar, sozinha você não consegue identificar por que isso tem acontecido. Então é para isso que existe a minha terapia psicanalítica. Quem ensinou, então, por exemplo, irritação, ansiedade, sensação de vazio, outros sintomas, sensação de vazio, ou, por exemplo, dificuldade para reconhecer as próprias necessidades. Talvez você tenha necessidade de algo, só que você tem muita dificuldade de reconhecer que você tem necessidade daquilo. E às vezes essa dificuldade é porque lá atrás, talvez na infância, você era uma pessoa que você não era escutada, não te ouviam, suas emoções, o que você sentia não era importante. Ninguém dava valor. Ninguém te compreendia. Então, você podia sentir o que fosse. Ninguém estava nem aí para o que acontecia com você. Ou talvez na infância ou num relacionamento anterior, não sei. Talvez nada do que você sentia você poderia dizer, poderia expressar, poderia chorar, mas não era ouvida, era ignorada. Então, quando algo lá atrás acontece e fica mal resolvido, tudo que é mal resolvido, tudo que não foi bem resolvido, retorna, tá? Então, todas as emoções que elas não foram bem resolvidas, elas vão retornar de alguma forma. De alguma forma, elas irão aparecer novamente, tá? Marília Teixeira, Aline Costa, Daniele. Quem ensinou você a duvidar do que sente? Imagina aí agora, comece a pensar, comece a imaginar, comece a refletir. Quem foi a pessoa que te ensinou a você duvidar do que você estava sentindo? Talvez você estava sentindo algo e talvez o seu pai, ou sua mãe, ou um familiar, um parente, ou um amigo ensinou a você que aquilo, ensinou a você duvidar até do que você mesmo estava sentindo. E isso fica, e aí você não consegue identificar, você tem dificuldade de identificar o que você está sentindo, quais são suas necessidades, o que está te incomodando, o que está te atrapalhando. Terceiro trauma, a mulher que tem medo de ser abandonada. Tem muita mulher que tem medo de ser abandonada.
o medo da rejeição, o medo do abandono. A mulher que tem medo de ser abandonada, o que acontece com ela? Como é que funciona? Ela é uma mulher que ela aceita tudo. Tudo ela aceita. Ela aceita atrasos, ela aceita desrespeito, ela aceita ser desrespeitada, ela aceita o silêncio, ela aceita migalhas. Então, tem mulheres que recebem migalhas de atenção. Gia Amaral, seja bem-vinda. Tem mulheres que recebem migalhas de atenção. Tem mulheres que recebem migalhas de amor, migalhas de silêncio, migalhas de desrespeito, migalhas de respeito, migalhas de atenção, e elas aceitam tudo. Porque na infância era ignorada. Então, o pouquinho, se o seu tanque do amor ele tá vazio, se você, dentro de você tem um tanque do amor, imagine aí, você tem um tanque do amor. Só que dentro de você, esse tanque do amor, ele está vazio. Se o seu tanque está vazio, o seu copo está vazio, qualquer gota d'água que cair lá dentro vai fazer diferença. Então, por isso que, às vezes, a mulher que tem medo de ser abandonada, ou às vezes o homem que tem medo de ser abandonado, aceita migalhas, contenta com migalhas, porque existe um tanque do amor invisível dentro de você, dentro dessa pessoa que está vazio. Então, porque seu maior medo não é sofrer, o maior medo é ficar sozinha. Então, se a mulher, se o homem, ele aceita migalhas, muitas das vezes não é porque tem medo de sofrer, não é o medo de sofrer, é o medo de ficar sozinha, o medo de ficar sozinho. E esse medo de ficar sozinho, talvez está relacionado ao trauma, ao bloqueio de ter medo de ser abandonada. Talvez lá na infância foi abandonado por alguém, ou por uma mãe, por um pai, por um familiar, ou num outro relacionamento. Silva, seja bem-vindo à live de hoje. Quem tem muito medo de perder pessoas, o que acontece? Às vezes acaba perdendo a si mesma, acaba perdendo a si mesmo. Quem tem muito medo de perder pessoas, acaba perdendo a si mesmo. Porque quando você tem medo de perder, você acaba se distanciando da sua identidade. Você não consegue mais saber quem é você. Aline, Marília, às vezes essa pessoa que tem medo de ser abandonada, tem medo de ser abandonado, acaba perdendo a própria identidade. E aí acaba se perdendo de si mesmo. Talvez está cheio de pessoas em volta, talvez está em um relacionamento abusivo, está ali até num relacionamento que não seja conjugal, mas um relacionamento de amizade. Mas a pessoa aceita migalhas ali de atenção, de relacionamento de amizade, porque tem medo de perder essas pessoas. Não quer ficar só, quer ter essas pessoas por perto. Mas você está cercado de pessoas, mas que não são pessoas de qualidade. São pessoas, às vezes, que não te desejam o bem, não deseja você estar bem. Dri Martins, seja bem-vinda. Edenilson, seja bem-vindo. Então, quem tem muito medo de perder pessoas, acaba perdendo a si mesmo, acaba perdendo a si mesmo. O abandono mais perigoso, qual que é o abandono mais perigoso? É quando você abandona quem você é.
e para impedir que alguém vá embora. Então, para impedir que alguém vá embora, acaba abandonando quem você é. Então, esse é um dos grandes problemas que muitas mulheres enfrentam. Eu falo principalmente mulheres, que o meu foco em mentorias, mas são para mulheres. Mas existem muitos homens também nessa situação, mas principalmente mulheres. Então, muitas mulheres que acabam abandonando elas mesmas. Elas acabam abandonando quem elas são, os seus sonhos, os seus valores. Acaba abandonando os seus valores para impedir que alguém vá embora. E tem pessoas que precisam ir embora da sua vida. Tem pessoas que a melhor coisa que poderia acontecer é se essa pessoa fosse embora, porque essa pessoa é uma pessoa tóxica, é uma pessoa que não te faz bem. Às vezes essa pessoa, ou no seu ambiente de amizade, enfim, às vezes tem pessoas ao seu lado ali que são pessoas que estão sendo tóxicas, te causando, deixando você doente, te causando doenças mentais, causando mal-estar. São pessoas tão tóxicas, que estão adoecendo você. Então não tenha medo de perder pessoas, porque você já é uma pessoa, você é importante. O seu valor não está no que as pessoas dizem. O seu valor está em quem Deus diz que você é. Você é imagem e semelhança de Deus. Não existe nada mais importante do que o ser humano, do que você. Não são os animais que são importantes, não são mais importantes. Não são as árvores, não são os anjos que são mais importantes. Você é o ser mais importante. Porque você é a coroa de tudo que foi criado. Você é o ser mais importante. Então, o seu valor não está no que as pessoas dizem. Não tenha medo de perder. Tem pessoas que precisam sair do seu caminho. Deseje que venha para a sua vida, para os seus caminhos, pessoas que vão ser bênção na sua vida, que vão agregar na sua vida, agregar positivamente. Não agregar necessariamente, não é financeiramente, mas ser uma pessoa que é uma pessoa saudável, que te transmita paz, que seja uma pessoa que transmita uma energia positiva. Helena Guimarães, seja bem-vinda. Helena Guimarães está perguntando quantas horas são. Helena, são 19 horas e 6 minutos. De onde que você é, Helena? Fábio, seja bem-vindo. Quarto trauma, a mulher que precisa controlar tudo. Ela organiza, ela prevê, ela resolve, ela controla. Então tem mulheres que precisa resolver tudo, quer resolver tudo. Ela resolve, ela prevê, ela controla, mas sabe o que ela realmente procura? Segurança. Helena Guimarães é de Jequitinhonha. Jequitinhonha é a minha cidade natal. Seja bem-vinda, Helena. Santos, Tiago Santos, seja bem-vindo, Tiago, a live de hoje. Então, talvez você é uma pessoa que você se sente insegura. Por que talvez você se sente insegura? Porque talvez você foi abandonada, ou você perdeu alguém que te transmitia segurança na infância. E aí talvez hoje você vive uma pessoa que você tem muita insegurança, se sente insegura. E aí talvez pelo fato de não ver quem está ali à sua volta, sendo uma pessoa que transmita segurança, talvez você não consegue atrair para o seu caminho, para a sua vida, pessoas que, talvez, por exemplo, um parceiro, que seja uma pessoa que transmita segurança.
E aí talvez você não consegue atrair esse tipo de pessoas para sua vida porque existe um comportamento de atrair pessoas que não transmite segurança pelo fato de você querer talvez resolver tudo, de querer controlar tudo, de prever tudo. Porque talvez em quem você deveria confiar lá na sua infância era a pessoa que não te protegeu. Tá ok, Helena? Helena de Jequitinhonha. Tá bom, Helena, obrigada. Talvez lá na sua infância, talvez a figura que deveria te proteger não te protegeu. E aí hoje você é uma pessoa que você se sente insegura. Porque aquela pessoa deveria oferecer proteção, cuidado, deveria transmitir segurança para você. E aí ela não transmite. Porque um dia ela descobriu que o mundo podia ser imprevisível. Então talvez essa mulher que se sente insegura hoje, ela descobriu que o mundo era um lugar que podia ser imprevisível, que não dava para confiar nas pessoas, que não dava para acreditar em ninguém. Então ela decidiu, às vezes essa mulher decidiu que nunca mais iria ser pega desprevenida. Então ela passou a ser uma pessoa que exerce uma energia muito forte de liderança, de controle, de querer prever tudo e resolver tudo. E às vezes querer prever tudo tem te causado ansiedade. Talvez querer controlar tudo, prever tudo, resolver tudo sozinha tem te causado ansiedade. Talvez seja por esse motivo. O que acontece dentro de você quando perde o controle? O que é que acontece de você quando perde o controle? Está fazendo sentido para você? Coloca aí nos comentários. Marília, Aline, coloca aí nos comentários. Quinto trauma. Qual que é o quinto trauma? A mulher que nunca se sente suficiente. Por que que isso acontece? Por que às vezes a mulher ela nunca se sente suficiente? O que acontece que às vezes essa mulher nunca se sente suficiente? Marilene Pessoa Soares, Marilene de Almenara. Seja bem-vinda, Marilene. Então, o que acontece com essa mulher que ela nunca se sente suficiente? Como que acontece isso? Às vezes essa mulher, ela trabalha muito. Esse é o quinto trauma. A mulher que nunca se sente suficiente. Às vezes ela trabalha muito, às vezes ela estuda muito, às vezes ela tenta entregar muito. Marília colocou, tá fazendo sentido sim. Obrigada, Marília. Talvez ela tente entregar muito resultado, entregar muito, mas ainda assim ela se sente insuficiente. A Aline também colocou, tá fazendo sentido. Obrigada, Aline. E talvez ela nunca descansa. É uma mulher que trabalha muito, que estuda muito, que tenta cuidar de tudo. Cuida da casa, cuida da família, cuida dos filhos, trabalha fora, trabalha em casa. E chega um momento que ela se sente cansada, se sente exausta. Por que existe uma voz dizendo: você ainda não fez o bastante? Por que isso acontece? Por que tem essa voz que ecoa lá no fundo, dizendo que ainda não é suficiente? Dril Santos, seja bem-vinda. Você ainda não fez o suficiente. Por que isso acontece? Essa voz pode ter nascido de críticas constantes, de comparações ou de expectativas impossíveis. Então, talvez, devido a muita crítica que essa mulher vivia, talvez que você vivia muita crítica, tem uma vozinha dizendo ali, ó, não, você ainda não é suficiente, ainda não tá bom, nada que você faz ainda, tá faltando algo, tá faltando alguma coisa.
Ou talvez você fica se comparando com as pessoas. Você fica se comparando com outras mulheres. E a comparação é um bloqueio terrível, o bloqueio da comparação. Sabe por quê? Porque você fica comparando a sua vida com a vida de pessoas. As pessoas mostram aquilo que elas querem mostrar. Nem tudo que a pessoa está mostrando é real. Por exemplo, na sociedade que nós vivemos hoje, no mundo que a gente vive hoje, às vezes as pessoas ficam se comparando com a vida que o outro posta nas redes sociais. E a vida que o outro posta nas redes sociais é uma vida que ele quer mostrar, que ela quer mostrar, mas não significa que é aquela felicidade toda, que é aquela alegria toda, que todos os problemas daquela pessoa tá resolvido. Então, se comparar com as outras pessoas é algo terrível, é algo que não vai te fazer bem. Marília, Marilene, Aline, se comparar com as outras pessoas, não se compare com as outras pessoas, porque você tem o seu valor, você tem a sua importância, você é importante. O seu valor não está no que as pessoas dizem.